mas o que Deus colocar no meu coração, eu irei falar. Porque o nosso estudo tem um título muito lindo, que é Justificadas pela Fé e para a Fé. Mas antes, eu vou louvar com apenas o coro daquele hino, Vivo por Fé. Não tenho cuidado, não tenho temor dos meus que esperam aqui. Confio somente em meu Salvador e sei que Ele cuida de mim. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, me guarda o Senhor nas aflições, ao meu lado estará. Se vivo por fé, Ele me susterá. Nós sabemos, né? E para nós vivermos no mundo que nós estamos vivendo hoje, precisamos a cada dia estar colocando as nossas vidas nas mãos do Senhor e pedindo a Ele que Ele fortaleça a nossa fé, por mais pequena que seja, mas sendo fortalecida pelo Senhor, nós venceremos as lutas, as guerras, as batalhas que vêm em nossas vidas. Porque muitas vezes a gente pensa que guerra é só como está acontecendo lá fora, mas nas nossas vidas tem aparecido, né, guerras, coisas que às vezes a gente olha, Senhor, eu não vou vencer, mas a gente buscando, colocando a nossa fé nas mãos de Deus, nós venceremos todos os gigantes. A palavra de Deus, aqui em Hebreus 11, todo mundo já sabe, creio que de cor e salteado, Hebreus 11, dos heróis da fé, né, o título da minha Bíblia. Inicia dizendo: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, nós vemos a fé? Não, nós não podemos ver a fé. Nós não vemos Deus como nós somos fisicamente, mas quando nós estamos orando, nós vemos Deus, porque nós sabemos que Ele existe, da sua existência, né? E a palavra de Deus, ela, a cada dia, ela é renovada em nossas vidas por meio da nossa fé. O título, como eu já falei, diz Justificadas pela Fé e para a Fé. Eu vou ler aqui a introdução. A justificação pela fé é, sem dúvidas, uma das doutrinas centrais da fé cristã. Não é à toa que, no período da Reforma Protestante, os reformadores resgataram e enfatizaram tanto essa doutrina que há muito vinha sendo negligenciada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Foi ao ler que o justo viverá pela fé, que está em Romanos 1,17, que o monge agostiniano Martinho Lutero teve os olhos abertos para a genuína fé cristã. De fato, a doutrina da justificação pela fé tem sido um divisor de águas entre o esforço humano e a fé exclusiva na obra e nos méritos de Cristo para a salvação. O que nós falando sobre justificação? O que você entende por justificação pela fé? Dr. Valdeci, como ele é um bom advogado, ele sabe que quando vamos ao tribunal,
lá está aqueles que talvez irão nos absolver, mas está aquele que irá nos condenar. Ele sabe muito bem disso, também o pastor que estudou, creio também. Então, a nossa justificação pela fé é ao contrário de condenação. Justificação é o contrário da condenação. Nós estamos ali para ser condenados naquele tribunal, mas existe alguém que está para nos justificar, entender o nosso caso e, se for possível, nos absorver. Onde ele afirma, Lutero, né, falando sobre Lutero, a justificação pela fé é o nome comumente dado ao entendimento de Lutero da justificação, onde ele afirma que a justiça vem somente pela fé. O que realmente acontece é que Deus nos imputa a justiça de Cristo, daquele que morreu na cruz por nós. Nossos pecados ele levou sobre si, para que nós pudéssemos ser libertos, livres deles. Mas para isso existe um preço muito grande. A gente tem que renunciar. Por que muitos não têm aceitado? Porque não querem renunciar. Acham que os prazeres do mundo, as orgias lá do mundo, traz mais benefício do que aceitando deixar a sua bagagem para aceitar Jesus Cristo, deixar o pecado. Então, muitos às vezes acham difícil, mas não é difícil. E age como que Cristo, que Deus age como um guarda-chuva contra o calor da ira de Deus. Então, a justificação age como guarda-chuva, um guarda-chuva que todo mundo conhece um guarda-chuva. Nós estamos na chuva, abrimos o nosso guarda-chuva para nos abrigar da chuva. E a justificação eu pude pesquisar e pude ver que age como guarda-chuva contra o calor da ira de Deus. Às vezes, para pessoas que estão aqui, que às vezes não entendem, Deus ira. Muitos podem dizer, mas Deus ira, Deus não é amor? Ele é amor, mas ele tem os momentos que ele para e vai ver que você não está agindo como ele quer e ele vai lhe dar um puxão de orelha. É por isso que às vezes a gente fala na ira de Deus. A ira de Deus não é como a nossa, não é como a minha. É diferente. A ira dele é no amor que ele tem por nós. Aqui mais algum assunto que eu marquei. A justificação pela fé é um conceito teológico presente no cristianismo, que trata da condição do ser humano em relação à justiça de Deus. Então, a justiça de Deus, Deus é amor, mas Deus é justiça. A gente sabe, não vamos só levar, Deus é amor, eu fiz isso porque Deus me ama, Deus vai passar a mão na minha cabeça, Deus não vai me punir. A punição de Deus é a real em nossas vidas. Talvez nós nos deixamos ser punidos pelo homem e não queremos ser punidos por Deus. Mas nós sabemos que a punição que vem de Deus, ela é real, ela é para o nosso crescimento espiritual. E lendo mais um pouco aqui sobre a introdução, a definição. Mas, afinal, o que é doutrina da justificação pela fé? É uma pergunta. Por que ela é tão central para a fé cristã? Para uma boa definição teológica. Para uma boa definição teológica, irei me apropriar das palavras do teólogo Maite Lord Jones. Segundo Isabela, que ela me ensinou essa palavra, Maite Lord Jones, né? Não sei se estou lendo correto, depois vocês me... A justificação afirma que Deus nos declara completamente inocentes
considerando-nos pessoas que jamais pecaram. Ele nos proclama justos e santos. Agindo assim, Deus está refutando qualquer acusação que a lei faça contra nós. Não é apenas o juiz do tribunal asseverando que o réu está perdoado, mas declarando-o uma pessoa justa e inocente. Mas para que isso possa acontecer, você tem que, no seu erro, você tem que primeiramente pedir perdão a Deus, para que Deus possa lhe tornar uma pessoa inocente diante do que você está praticando, do que você está fazendo, né? Porque Deus não enviou o seu Filho para morrer numa cruz em vão. Ele enviou para que tivéssemos vitórias em nossas vidas. E essas vitórias virá por meio da nossa fé em Cristo, né? Em Deus. Que nós possamos a cada dia estar exercitando a nossa fé. Eu sempre falo, eu não peço que minha fé seja grande. Eu peço que pequena como ela seja fortalecida pelo Senhor. E Deus fortalecendo a minha fé, eu poderei vencer as guerras, as lutas da minha vida. O primeiro tópico diz: por que precisamos da justificação? Por que você precisa da justificação? Vou perguntar aqui para a nossa irmã Eva. Por que, irmã Eva, a irmã precisa da justificação? Então a irmã Eva respondeu, né? Então não sei se os irmãos ouviram a resposta dela. Por que nós precisamos de justificação? Porque ai de nós, se não fosse a misericórdia de Deus pela nossa pequena fé, que Ele nos justifica, Ele nos livra das maiores dificuldades e problemas que enfrentamos. Para compreendermos bem a definição do que é justificação, precisamos entender a gravidade da condição humana diante de Deus sem a justificação. Como seria, né, a gravidade para nós diante de Deus sem a justificação? Seria para nós uma coisa que iria trazer-nos grande problema. Aqui vem citando Adão, né? Sobre Adão, a situação mais grave da humanidade é o fato de que, por causa do pecado de Adão, gente, não vamos culpar só Adão, ele pecou, mas muitas vezes alguém fala: Adão pecou, eu vou pecar. Não é assim. Deus não mandou seu filho morrer numa cruz para que você continue pecando. O sacrifício de Cristo na cruz, o sangue dele derramou, foi para a salvação, foi para a nossa salvação. Eu achei até importante isso aqui, eu coloquei aqui. Justificação é pelo sangue. De quem o sangue? O sangue é o meio da salvação. Através dele ficamos inocentes, o nosso pecado é perdoado. Mas não é só a gente achar que porque nós aceitamos, nós vamos só viver pecando, toda hora pecando, todo minuto pecando, pedindo perdão a Deus e voltando a fazer as mesmas coisas. Não é assim. A gente tem que pedir perdão e abandonar o pecado. Não existe pecadinho nem pecadão. O pecado de tirar a vida de alguém é a mesma coisa do que você falar uma mínima coisa que não agrade a Deus. Já é pecado. Muitos acham que pecar é só matar, roubar, fazer coisas. Não é. Fique sabendo que qualquer coisa que você faça que desagrada a Deus já é um pecado. Como lembra o apóstolo Paulo em Romanos 3, de 10 a 18, que diz:
Não há justo nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem faça o bem. Nós vemos que não há justo ninguém. Nós, às vezes, a gente é criticado quando você fala da santidade. Ah, comedor de farinha diz que é santo. Não é assim. Nós servimos a um Deus santo, a um Deus que é puro. E nós, a cada dia, nós estamos caminhando, lutando para chegarmos à santidade, para chegarmos diante de Deus, sem Ele nos aceitando como santo, né? Não é porque eu estou aqui que eu não posso dizer que eu sou santa, na minha maneira. Pastor Gamaliel é santo, Sinalva é santa, sim, diante da vida que ela busca diante de Deus, ela está buscando a cada dia o crescimento para a santidade. É desta forma. Essa é a condição humana diante de Deus. Todos estão condenados por sua injustiça. E Ele, que é justo, não pode deixar de julgar a injustiça dos homens. Então, o único que é digno de julgar a injustiça dos homens é Deus. Porque Ele conhece, Ele sabe que o homem é falho. Eu falo homem no sentido genérico, não vai achar que é só os homens aqui, porque nós mulheres também estamos na mesma medida, né? E ficarmos fazendo coisas achando que eu faço agora, peço perdão, falo para Deus que eu tenho fé nele e vou ali e pratico coisa que ele não vai aceitar na minha vida. Então devemos a cada dia ter cuidado, né? Para que possamos demonstrar nossa fé. Até sem palavras você pode falar alguém. Só de alguém ver a sua maneira, você já fala alguém sem precisar abrir sua boca. Se eu fosse citar aqui o nome de pessoas da igreja, que alguém chega para mim e fala, eu tenho aprendido com aquela pessoa. Irmão Leonel Matos, para quem conheceu, pessoa que faleceu, o Senhor chamou, mas até hoje, por onde andar, o seu nome fala. Porque foi um servo de Deus e para quem conheceu, deixou a sua marca de um verdadeiro cristão. Cito também o meu querido e amado irmão Manuel Paulo. O irmão Manuel Paulo também é uma pessoa que aonde ele andou e ele anda, e mesmo hoje ele estando impossibilitado, ele fala em qualquer lugar de Iguaí. E não vou citar mais porque não quero tomar muito tempo, né? Então nós vemos, né, que pela nossa fé em Deus, nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo aqui. Mais um pouquinho da revista, eu vou ler aqui. Mas é exatamente nesse ponto que entram as boas novas, o Evangelho de Cristo. Toda vez que fala nas boas novas do Evangelho, eu me lembro do nosso irmão Abraão. Porque o irmão Abraão é uma pessoa que é um exemplo de evangelista aqui em Iguaí. Aonde ele passou, ele deixou a sua marca e ainda deixa, né? De um cristão, de um bom evangelista. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que está no versículo em Romanos 1,16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus proveu um meio de salvar pecadores, e esse meio foi a fé. Para que você seja salvo, você precisa ter fé. Porque você não vê Deus como eu falei, mas pela sua fé você vê Deus, você sabe que Deus existe, você sabe que Deus cuida de você como a menina dos olhos dele. Eu não mereço, você não merece, mas ele, pelo seu amor, ele cuida de nós, aonde nós andarmos. Porque em Adão tornamos-nos espiritualmente e moralmente incapazes de obedecer a Deus, pelo pecado de Adão, né? Porque Adão pecou, mas
Deus enviou a maneira, levando o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você, para nos dar o direito de sermos salvos. Logo, a salvação não poderia ser concedida por meio da obediência humana. Ai de nós! Ai de nós, se a salvação fosse concedida por meio da nossa obediência humana. Mas a salvação que nós hoje almejamos e vamos alcançar foi por meio do sofrimento de Cristo na cruz. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele foi moído, ele foi chicoteado, foi cuspido, coisas que era para mim, era para você. Mas Jesus sofreu por nós, para nos dar o direito da salvação. Ela precisaria partir de Deus para nós. Ele teria que nos conceder a salvação como um dom de sua graça. E foi justamente o que ele fez. Aqui no versículo 8 e 9 de Efésios diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então a fé sem a obra não, como se diz, elas duas andam juntas, a fé e a obra. Muitos dizem, eu faço bem a alguém, eu faço as obras. Não, você, além de você fazer a obra para alguém, beneficiar alguém, mas você precisa ter fé. Se você não tiver a fé, não adianta nada, né? Porque a fé sem a obra, ela é morta. Do mesmo jeito, a obra sem a fé, ela é morta. Então, você tem que discernir, né, essas duas coisas. Por sua graça, o Senhor nos concedeu o dom da fé, para que pudéssemos crer e ser salvos. Você tem que crer, você tem que renunciar à sua bagagem, para que você possa alcançar essa salvação. Porque lá no céu só vai entrar aqueles que forem lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo. Lá não entra bagagem. A sua bagagem, a minha, a sua, vai ficar tudo aqui. Nós vamos ser transformados para entrarmos lá no trono da graça, onde o Senhor está nos esperando. Então, a primeira coisa que precisamos saber acerca da justificação é a razão pela qual ela ocorre. Nós éramos pecadores e incapazes de obter salvação por nossa própria obediência. Diante disso, Deus proveu de si mesmo um meio para nos salvar. E esse meio, todo mundo sabe que foi a morte do seu Filho na cruz para nos resgatar. Portanto, quando cremos, somos o quê? Quando nós cremos que Cristo morreu para nos salvar, para nos libertar, nós somos justificados. Eu estou usando o que é justificadas, mas eu estou usando o termo justificados, porque nós temos aqui os nossos amados irmãos e irmãs, né? Então, esse estudo é para as mulheres, mas é um estudo que é dirigido a todos. Então, esse foi o primeiro tópico, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Já falei, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos deu a prova de que, mediante o amor de Deus por nós, a nossa dívida estava paga. Passamos a ter livre acesso à sala do trono, quando o véu foi rasgado, para que pudéssemos ter vida digna diante de Cristo. Então, nós passamos mediante o amor de Deus, que foi por amor, que Deus enviou o seu Filho. Ele não enviou em vão, ele enviou por amor a mim e a você, que não merecíamos nada. A cruz deveria ser nossa para nós carregar, mas Jesus carregou por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à sala do trono, quando o véu foi rasgado.
Isso para que pudéssemos ter uma vida digna diante de Cristo, uma vida nova. Não é a vida que você quer levar do seu jeito, não. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É uma vida que Deus se alegre com ela, né? Que Deus olhe para aquele servo, para aquela serva e diga ali, verdadeiramente é um servo de Deus. Somos pecadores, sim, mas pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Porque nós o aceitamos um dia e nós a cada dia precisamos estar buscando sabedoria vinda do Senhor para que possamos dar testemunho desse Deus que nós servimos, desse Deus que nós buscamos a cada dia. Não vamos fazer coisas que venham escandalizar o nosso próximo. Eu posso até escandalizar o meu irmão, mas o meu próximo que está do meu lado, não mora, o meu vizinho, ele não pode ser escandalizado por mim. Ele tem que ver em mim que eu sou uma pessoa diferente. Eu gosto de citar umas duas vizinhas que eu tenho. Elas são católicas, são pessoas que eu admiro muito e elas me admiram, porque eu trato bem, cuido delas, elas cuidam de mim, como se eu fosse mesmo uma irmã em Cristo delas. Porque eu respeito elas, eu respeito a religião delas e elas respeitam a mim. E elas falam, ai, irmã Isabel, elas me chamam de irmã, viu? Se todo mundo fosse como você, não existiria diferença entre ninguém, porque eu sei respeitar o direito delas como elas respeitam o meu, né? Porque muitos acham porque você é cristão que você não pode amar o não cristão. Deus morreu por todos. Agora existe a diferença daqueles que renunciam, que deixam a bagagem e procuram servir ao Senhor, né? Procura estar buscando ao Senhor. A justificação, eu achei importante esse ponto, é a justificação pela graça, porque a justificação pela fé e pela graça é quando o homem volta-se para Deus e desvia-se do pecado. Aí já é a justificação pela graça, porque diz, pela graça sois salvos. Então aí a justificação pela graça. O homem precisa se desviar dos seus caminhos errados e entregar, voltar-se para Deus. Ele tem que deixar o pecado. Aí essa justificação se origina em Deus. E pela fé, a justificação é pela fé. Ela não acontece por causa da fé. Aqui existe a diferença. Não é só porque você tem fé que você vai ser justificado, mas por meio ou através da fé. Por meio da fé, mas também por meio ou através. Né? A fé vai contribuir para que você alcance essa justificação. A fé não tem nenhum merecimento, mas o instrumento ou a mão que recebe o presente. Quem é que recebe o presente? A mão, o instrumento que vai ser usado. Esse é que vai receber a justificação, pela fé que você tem em Deus, né? Vou deixar essa parte para o final e vou aqui entendendo a justificação. A forma mais prática de compreendermos a justificação é considerando-a como um ato forense. Aqui foi o que eu citei logo, o irmão Valdeci. Um ato forense. Você sabe, você já foi ao fórum, talvez você não foi chamado por um delito, por coisa que você cometeu, mas você sabe geralmente como é o ato forense. Então imagine que você está diante de um tribunal. Você está ali porque é culpada, ou seja, culpado, de inúmeros delitos. Todas as provas foram apresentadas e você não possui qualquer defesa. Já está claramente condenado. Imagine, né? Quem vai ao fórum tem alguma causa para resolver. Se você não estiver
primeiramente, o revestimento de Deus, e segundo um bom advogado, você vai ali temeroso, né? Porque você pode sair ou como inocente ou como condenado. Mas então, por alguma razão, o juiz dá a sentença, uma sentença que declara inocente. E aí você vai parar. Praticou isso, praticou aquilo, e por que inocente? Assim é Deus com a gente, né? A gente pratica alguma coisa, mas Deus nos torna inocente quando nós nos dirigimos a Ele. Ele é o nosso juiz. E Jesus é o nosso advogado que está advogando a nossa causa, sabendo que não somos merecedores, mas Ele está cuidando de nós para que nós possamos nos tornar inocentes. Pois é exatamente isso que ocorre com aqueles que são justificados mediante a fé em Cristo. Então, assim como humanamente você se torna inocentado em algum delito, e quando você põe a sua fé em exercício e busca a Deus, aí você vai ser inocentado mediante a fé em Jesus Cristo. A justificação é a declaração jurídica que somos inocentes diante de Deus. É a forma jurídica, pela a forma que você vai ser inocentado diante de Deus. Por meio da justificação, Deus declara inocente o culpado, o justo e o injusto. Então, sem a justificação, a fé e a justificação de Deus, você não vai ser inocentado. Existe mais algo que eu possa falar aqui? Mas por que Deus faz isso? Será porque Deus faz isso com a gente? Por amor, né? Por amor. Não é porque merecemos, somos merecedores, mas é pelo seu amor. Apesar de você ser um servo dele, mas a gente reconhece que a gente não é merecedor. Tudo que Deus faz por nós é pelo seu amor, é porque Ele nos ama. Prova deste amor que Ele mandou o seu Filho carregar uma cruz pesada, ser judiado como foi, derramar o seu sangue, uma coroa de espinho, para nos resgatar do lamaçal do pecado, para que pudéssemos alcançar a salvação em Cristo Jesus. Ela teve um custo alto para que nos fosse concedido. Como eu falei, nessa minha fala que eu terminei, o custo alto foi a morte de Cristo, na cruz por você. Ele não merecia, mas Ele fez. Ele obedeceu. Outra coisa, ele não tinha nenhum pecado, mas ele obedeceu a ordem do Pai. E nós muitas vezes não queremos obedecer. Aqui na terra, né? Por algo nós não queremos obedecer. Eu posso, eu faço. Usamos as nossas desobediências, não sabendo que nós estamos deixando o nosso Deus triste. Deus fica triste por causa da minha atitude, da sua atitude, do nosso erro. Deus se entristece. Alguém precisou pagar por ela, foi Jesus na cruz. Para que pudéssemos ser declaradas inocentes, diante do tribunal de Deus, alguém teve que ser declarado culpado em nosso lugar. Esse alguém foi Cristo, que não tinha culpa nenhuma, e pagou por mim e por você. Mas há um aspecto da justificação que precisamos entender. Deus não somente imputou o nosso pecado sobre Cristo. Ele não somente imputou o nosso pecado sobre Cristo. Ele também imputou a justiça de Cristo sobre nós. Deus é amor, mas Deus é justiça, como eu falei. E Cristo nos ama, mas Ele sabe a hora dele nos corrigir, de fazer a correção dele, e a correção dele é que é a correta. Por quê? Por que isso? Uma pergunta. Por pelo menos duas razões. Em primeiro lugar,
para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Isso é a primeira razão. O que seria possível se fôssemos santas como Ele é? Já pensou? Se nós fôssemos santas, que aqui está dirigindo a nós mulheres, mas os homens também, no sentido genérico, como Jesus é. Por isso Ele colocou em nós o caráter santo e justo de Cristo. Nós temos que valorizar esse caráter santo e justo de Cristo que foi colocado em nós. Em segundo, porque assim como pouco depois de ter saído da arca, Noé pecou e a humanidade se inclinou novamente para o mal. Noé, quando ele saiu da arca, como relata a palavra de Deus, a Bíblia, ele pecou, ele obedeceu quando Deus mandou ele construir aquela arca, colocar seus familiares, mas após ele sair da arca, ele pecou. E aí foi onde Deus se inclinou novamente Noé se inclinou novamente para o mal, e sem a justiça de Cristo habitando em nós, logo depois de termos sido inocentados, voltaríamos à lama do pecado. Noé, a ele fazer esse deslize, ele voltou à lama do pecado. Mas Deus teve misericórdia dele, como tem tido de nós, e deu a Noé o privilégio dele se arrepender, dele ver o que ele fez, para que ele pudesse ser livre do que ele praticou. Portanto, ao recebermos a justiça de Cristo, temos a garantia de que, embora passemos pelo tribunal de Deus, não seremos mais condenadas, pois Cristo nos justificou de uma vez por todas. A morte de Cristo nos justificou de uma vez por todas. Mas é como eu disse, Ele nos justificou, mas você precisa exercitar essa fé e obedecer aquilo que Deus requer de cada um de nós. Que nós sejamos filhos e filhas, obedientes diante de Deus. A obra de Jesus nos torna, nas palavras de Lutero, que significa, aqui essa palavra, como ele disse lá, que significa ao mesmo tempo justo e pecador. No dizer dele lá, o que ele falou aqui é símil, e eu não sei pronunciar essa palavra, só o pastor ou as pessoas que... mas que significa ao mesmo tempo justo e pecador. Pode existir justo e pecador? Será que pode existir justo e pecador? Pode ter o pecador e ele se tornar justo. Eu me vejo assim, nesse sentido, né? Pode a pessoa ser pecador e ele se tornar justo se ele deixar o pecado e ele se tornar um filho de Deus por adoção, porque Deus nos adotou como filhos seus. Agora, pelo meu entendimento, não, justo e pecador, a gente não pode ser. Ou você é X, ou você não é. Ou você se torna, busca para ser justo, ou vai continuar sendo pecador, né? Aqui como o dizer dele, né? E de Lutero, foi onde estava lendo, né? Mas, apesar do pecado que ainda cometemos diante de Deus, já somos declaradas justas, possuidoras da justiça de Cristo. Como disse o teólogo, ao justificar-nos, Deus nos informa que removeu nosso pecado pela culpa, imputando-os, ou seja, lançando-os na conta do Senhor Jesus Cristo, morrendo lá na cruz por nós, né? Castigando-os nele, nossos pecados,
foram pagos por um preço alto, um preço de sangue, por Jesus Cristo. Por isso que nós somos justificadas. Deus também anuncia que fazendo isso, lança a nossa conta, ou seja, imputa-nos a perfeita justiça do seu querido Filho. Isso é justificação. Então, a justificação é quando Deus enviou o seu Filho para morrer numa cruz, para derramar o seu sangue, para que nós pudéssemos sermos justificados pelo sangue do seu Filho na cruz, em nosso lugar. Aqui tem uma pergunta: e agora como viveremos? Nós já vimos aqui que Cristo morreu por nós, que Ele nos sofreu por nós, isso é a nossa justificação, foi a morte dele na cruz. Agora, como viveremos? Como é que nós vamos viver depois disso tudo? Como é que você vai procurar viver depois que você recebeu a justificação? Você vai procurar viver de maneira que Deus se agrade. Não vai achar que o justificado, ele me perdoou, agora eu posso viver como eu quero. Não é assim. Nós precisamos dar, como eu falei, o nosso testemunho diante da nossa sociedade, aonde andarmos, qualquer lugar que andarmos, deixarmos ver, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, um adolescente de Deus, uma criança de Deus, aonde andarmos, porque já começa das nossas crianças, né? Elas aprender com os seus pais, aprender com o nosso líder todo dia, que está nos chamando a atenção aqui, explicando como deve ser a nossa vida diante da sociedade, diante de Deus, o nosso bom testemunho de cristão. Porque o meu saudoso Gideão dizia, e muitos falavam que ser crente era fácil, mas ele disse: ser crente não é fácil para quem não quer renunciar. Não é fácil. Se você quer ser crente, igual São Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, você não vai agradar a Deus, né? Você tem que ser crente mesmo em Cristo Jesus. Não é crente em igreja, não é crente em pastor, em ninguém. É crente em Cristo Jesus. Cristão em Cristo Jesus. Nós já estamos chegando, né, ao final. Vou ler só uma parte aqui que eu achei importante. Então, Deus não está nos avaliando com uma régua. Deus não fica com uma régua ali medindo você para saber como você está. Deus é o nosso professor, mas Ele não é o professor de matemática para estar usando a régua para saber o que você está praticando, para ver quão dignas do céu ou de suas bênçãos terrenas nós somos. Nós vamos buscar receber as bênçãos lá dos céus através da nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, avaliando, dando valor, valorizando aquilo que foi feito por nós quando Cristo morreu. Assim podemos viver em fé, confiando que a nossa salvação e a bondade do Senhor para conosco não depende do nosso desempenho ou esforço. Isso tira um peso enorme dos nossos ombros. Fomos justificadas pela fé e para a fé, isto é, para vivermos uma vida em fé. Vivermos em fé. Vivo por fé em quem? Em meu Salvador. Não temerei, me guarda o Senhor. Mesmo nas aflições, Ele está ao nosso lado, mas devemos viver por fé para Ele nos susterá, né? É importante lembrar que a fé não é somente a porta de entrada para a salvação, mas o caminho todo. Não é só uma porta, não. É o caminho todo a nossa fé, para a nossa salvação. A fé, ela é um caminho todo para que nós cheguemos ao trono da graça, ao trono de Deus.
Tudo o que fazemos para Deus, toda a vida vivida debaixo do sol, deve ser com fé na obra de Cristo, não em nossos méritos, pois tudo que não provém da fé é pecado. Também tudo que não provém da nossa fé em Deus é pecado se praticar, né? Vou terminar aqui, que se formos ler tudo, vou deixar apenas esse versículo aqui, que está aqui, Efésios 2:10, que diz, ver se eu não estou falando nada errado. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós devemos pôr em prática que nós somos feitura de Deus. Deus nos criou para que nós possamos andar como Ele quer que andemos, mesmo falhando, mas reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, e pedindo a Ele a misericórdia, para que nós possamos, no último dia, quando Ele nos... Eu não sei se eu vou... Eu estou achando que a vinda de Cristo não vai demorar, diante das coisas que eu estou vendo. Então, por isso, nós devemos estar preparados para quando Ele, o Filho dele vier, ou quando Ele nos chamar, nós devemos estar preparados. Porque depois dessa vida, de fecharmos o olho aqui na terra, o nosso coração parar de bater, não precisa mais penitência. Nós devemos estar preparados antes do Senhor nos chamar. Nós devemos estar com a nossa bagagem toda arrumada diante de Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. Terminando aqui, diz: justificadas pela fé, somos chamadas a andar nas obras, nas boas obras, para as quais o Senhor nos predestinou. E quais são essas boas obras? Primeiro, obedecer a Deus, cumprir o que Ele nos ordena, nas pequenas e grandes coisas. Não é só nas coisinhas, nas coisas grandes, mas tem que ser nas pequenas e grandes coisas. Essa é a boa obra que Ele tem para nós, que possamos realizar nas boas obras pela fé, na obra de Cristo Jesus. Deus acrescente no coração de cada um aquilo que a humilde serva dele aqui não pôde transmitir. Eu só vou ler essa última aqui. Deus não nos inocentou dos nossos pecados. Ele apenas transferiu a nossa condenação para seu Filho. Quando, numa cruz, Ele pagou por nós, para que hoje fôssemos livres, aceitando-o como nosso Salvador. Para que nós possamos ser livres, nós temos que aceitar Jesus como nosso Salvador. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, você precisa fazer o quanto antes. Eu estou aqui agora, daqui a pouco eu não sei. Todos nós estamos aqui, não sabemos daqui a pouco. Então nós devemos, o que você pode fazer agora, não deixe para fazer depois, porque talvez você não tenha tempo, você não tenha a oportunidade. Então o meu pedido a você, que ainda não fez a sua decisão ao lado de Cristo, que às vezes está visitando uma igreja, está visitando outra, não é assim. Você tem que aceitar Jesus Cristo, não é igreja. Porque não existe igreja perfeita. A igreja perfeita está lá no céu, quando você for lavado e remido pelo sangue de Cristo. Aí você vai encontrar a igreja perfeita. Que Deus abençoe a vocês, agradeça a Sinalva por ter me dado essa oportunidade, porque eu já fiz com a igreja toda, mas isso tem tempos. Eu estava um pouco destreinada, mas eu comecei a orar. Falei: Senhor, a tua palavra diz que tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as nossas possibilidades e a vontade de Deus, né? O versículo não é assim, eu que estou falando, né? Então, eu, de agora para frente, a hora que vocês precisarem de mim, estiver ao meu alcance, eu jamais vou negar de estar. Eu não gosto de negar, porque a oportunidade dada na igreja para algo não se nega, só se for um caso de doença, porque você não sabe se depois você vai ter.
Por isso que eu coloquei sempre na minha mente, eu sempre falei, quando me é dada a oportunidade, primeiramente com a direção de Deus, eu aceito. Deus abençoe.